R$ 200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$ 1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$ 200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Todos os dias, antes do sol nascer, elas já estão trabalhando. São mãos que limpam, cuidam e organizam. Tornam escolas, empresas, hospitais e espaços públicos mais seguros, saudáveis e acolhedores. O trabalho delas, muitas vezes invisível, é indispensável para o funcionamento da nossa cidade. Cada detalhe limpo, cada ambiente preparado, é fruto de dedicação e profissionalismo. Elas merecem respeito, reconhecimento e valorização. O SEACT Chapecó está ao lado das trabalhadoras do asseio e conservação, porque cuidar de quem cuida da gente é justiça. SEACT Chapecó. Juntas somos mais fortes. O Simproeste representa os trabalhadores das instituições de ensino particulares do Oeste Catarinense. Toda sexta-feira no programa Área de Trabalho, a partir das 9 horas da manhã, tem informações do dia a dia da entidade sindical. Acompanhe também nas redes sociais da Rádio Web do Trabalhador.com. Camóveis, sob medida e de verdade, transformando seu sonho em realidade. É Camóveis, gravou aí, com a gente seu espaço vai evoluir. É Camóveis, gravou aí, com a gente seu espaço vai evoluir. É Camóveis, gravou aí, com a gente seu espaço vai evoluir. Gravou aí, com a gente seu espaço vai evoluir. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Chapecó e região é muito atuante e está sempre ao lado da sua categoria. Toda sexta-feira acompanhe as informações do Sindicato da Saúde no programa Área de Trabalho, a partir das 9 horas da manhã. Rádio do Trabalhador.com, a rádio web que mais cresce em Chapecó e região. Está começando o programa Conversando sobre Religiões Afro, um espaço de diálogo, cultura e fé para fortalecer o conhecimento e quebrar preconceitos. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito. Boa noite a todos e todas que nos acompanham através da Rádio do Trabalhador.com. É um prazer novamente estarmos por aqui. Hoje temos visita, né, mãe Neisa? Para começar, já quero iniciar. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. E hoje temos visita. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estiverem ouvindo a gente. A gente tem o prazer hoje de receber o pai Ademir aqui junto com a gente. Já faz algum tempo que eu convido ele. E agora deu certo. Uma brechinha para nós estar conversando. É isso aí. Então vamos cumprimentar o pai Ademir. Pai Ademir, seja bem-vindo. Esse espaço aqui que é nosso. Vamos fazer um bate-papo aqui para nos conhecer melhor. Seja bem-vindo, pai Ademir. Obrigado. Queria agradecer pelo convite. Já era para a gente estar aqui, né, Manes? Há muito tempo, mas não conseguimos, não teve espaço na agenda. A benção mais velhas, a benção mais novas, e vamos lá com esse bate-papo. Isso aí, vamos lá então. Nós estivemos fora algumas semanas, terça-feira passada a gente não conseguiu vir, né? Então hoje a gente veio, mudamos um pouco o nosso horário nesse mês, né? A gente vai fazer na quarta-feira, né? Até porque o programa do Pai Guilherme é na quarta, e aí ele tem as obrigações dele na casa lá, então a gente trocou esse espaço. Então durante hoje e durante o mês de junho nós vamos estar nas quartas-feiras, tá? Então a partir do mês de julho inteiro a gente vai estar nas quartas-feiras. Mas vamos lá então, vamos conversar um pouco mais com o pai Ademir, vamos conhecer. Pai Ademir de Oxóssi. Isso. Então, pai, por gentileza, se apresente um pouquinho para nós aí. Quem é o pai Ademir de Oxóssi? Fique à vontade. Então, pai Ademir de Oxóssi. Isso é um título que me deram, né? Fui encacicado já faz alguns anos pelo pai João Imbé, tá?
Conhecem o Pai João, não é? E desde ali eu sigo na doutrina que vim de lá. Como a gente sempre fala, às vezes os caminhos se desligam, né? Mas a gente continua ali, firme e forte. A gente já vem num trabalho espiritual desde uns 18 anos atrás, mais ou menos, que eu conheci a religião lá em São Paulo, quando eu morava lá. Vim de lá para cá, buscamos mais uma vez, como eu sempre falo e falei antes, a religião, ela te chama por amor ou pela dor, não é? Então, assim, eu posso falar que foi pelos dois motivos. Tá? Então, hoje sou muito grato por toda a caminhada que a gente tem até aqui e estamos levando dessa forma. Aonde que é a sua casa, pai? Como é que... primeiro, nós trabalhamos Umbanda, né? Como é que é a forma de trabalho lá na casa do senhor? A minha casa é assim, a minha casa não, a nossa casa, né? Ela fica ali na Água Amarela, próximo ao Grupo Cetric, bem facinho de achar, não tem erro. Eu cultuo hoje lá Umbanda e Quimbanda. Tá? Mais pra frente vamos ver como vai as coisas, mas a princípio assim, as obrigações já estão chegando na linha da nação, Cabinda, e a gente vai entrar de cabeça também nessa situação. Mas de momento assim a gente cultua Umbanda e Quimbanda na minha casa. Que legal. Nós não cultuamos a Quimbanda, né, mãe? Só Umbanda, né? Que nem eu estava dizendo antes, a gente trabalha com Exu na casa, mas não é a prática da Quimbanda, porque todo Exu ele é quimbandeiro. Sim. Ainda que digam que não, sim, todo Exu é quimbandeiro. Mas a prática nossa é diferente, porque alguns dizem, o Exu é catiço na Umbanda. E eu não tenho problema nenhum com isso, e nem ele. Se ele não tem, não sou eu que tenho, né? Então, querendo ou não, é um trabalhador assíduo e que me ensina muito. A linha de Exu ensina a se estruturar, me ensina a puxar o breque também de vez em quando. Então eu diria que essa nossa religião é independente dos segmentos, elas são encantadoras. Alguns talvez por não entendimento, por não compreensão, tem uma visão diferente, né? Mas quem está dentro da religião, seja até um cambone, até assistência, já se apaixona pela religião, sim, do jeito que cabe. Mas eu queria perguntar assim para o pai uma coisa. A Umbanda da nossa casa, ela é a Umbanda tradicional sagrada. Né? Então, ela vem da linha de Kardec, da Partir, de Zélio, que daí tem aquela questão que diz assim, não, mas a Umbanda existia antes de Zélio. Não, antes de Zélio existia outras religiões, mas não propriamente a Umbanda. Né? A Umbanda foi criada a partir de Zélio. Mas já existia, sim. Também sempre soube disso, porque, querendo ou não, o Zélio foi até a mesa kardecista através de pretos velhos. Certo. Então, onde será que ele foi se não tivesse uma religião antes? Certo. Mas aí eu acho que, não é nem eu acho, tenho para mim, eu formo do meu pensamento, que a partir do momento que ele procurou a mesa kardecista, mesmo que tivesse outros segmentos que ele já tivesse frequentado, assim como acontece com filhos nossos, que entram na nossa, de repente eles têm outras vertentes e segmentos, acho que aconteceu essa situação. O Zélio praticava, participava de outros meios, foi levado até a kardecista, acho que se decepcionou de alguma forma e abriu a nova Umbanda dali. Então eu tenho para mim esse meio. A Umbanda do pai, pratica antes ou depois? Pelo conhecimento que foi me passado, né, através da minha feitura como cacique, a nossa Umbanda é a Umbanda catiça, como você falou, a Umbanda que também tem a Quimbanda catiça. Então, assim, os dois têm que ter esse equilíbrio, entende? Tanto Umbanda, tanto Quimbanda. A forma que você cultua, como a mãe Neisa fala, que não cultua a Quimbanda, mas trabalha com as Exus de uma forma diferente. A forma que a mãe trabalha, para mim, e eu acho que para ninguém também, né? Se está funcionando, por que a gente está mexendo? Né? Então, se na minha casa a gente cultua a Umbanda de uma forma, num culto diferente, e a Quimbanda num outro culto diferente, porém, tem o mesmo resultado, eu acredito que tá de bom tamanho para todos, né? Como ele mesmo fala na casa, ele diz, eu sou quimbandeiro, ele deixa claro isso. Mas dentro da casa do caboclo, eu obedeço às regras do caboclo. Exato, assim então, para mim, tá tudo certo. Então, eu acho que esse meio da religião é importante. A espiritualidade, ela é livre, né, para todos os meios. E eu acho que, às vezes, nós, como seres humanos, espíritos aprendendo a ser humano, que nem diz a fala, temos algumas falhas por criar visões sobre a espiritualidade. E a espiritualidade é única, independente. Exato.
Exato. O pai trabalha com as entidades dele, que as entidades dele são únicas junto com todas. Quem não sabe ter uma convivência é nós, né? Mas eles não, eles têm a necessidade dessa partilha. Assim como nós temos necessidade de um Exu para proteger nossos caminhos, para proteger nossas Sim. casas. É o princípio, é o começo de tudo. São os mensageiros das nossas ações e das nossas atitudes. Então, querendo ou não, independente da prática que a pessoa faça, o que importa ela é fazer bem para dentro da casa dela e fazer bem para as pessoas que procuram Exato. ela. Como eu sempre digo para os meus, o desenvolvimento ele é importante para que as pessoas aprendam a olhar a vida do outro e respeitar a vida do outro. Porque uma palavra errada, um ensinamento errado, uma direção errada, Você foi. você prejudica uma pessoa. E por que da religião existir se não foi para ajudar o próximo? Se não foi para passar O único caminho para o sentido, próximo? né? Entidades não vêm em terra porque é bonito. É, Tá? Eles vêm para ajudar. Umbanda, Exatamente. Quimbanda, Nação, Candomblé. qualquer linha, qualquer segmento. Eles vêm para ajudar as pessoas, que fique bem específico isso. Eu acho que às vezes as pessoas têm aquele que na cabeça de seguir aquela. Como eu lhe falei antes, em off, eu acho que tudo que você aprende, você tem que trazer para você. Você pode colocar algo a mais em cima desde que funcione, Que faça bem, né? mas fazendo bem para os outros. né? Exatamente. Fazendo bem para os outros. Porque esse é o sentido maior. E principalmente Exato. para a religião ter a percepção, que as pessoas sejam entendidas de que a religião é para isso. Então, claro que quando você fala de uma reza, de uma simpatia, de um toque, de uma macumba, como a gente tem o prazer de dizer, né? Nós vamos Sim. tocar uma macumba, porque isso é perfeito. Mas o entendimento para alguns é outro. E eu estava falando esses dias com uma pessoa que tem outro segmento religioso, e ela disse, Neise, o problema não é não conhecimento, é medo. Porque é Medo. colocado na cabeça das pessoas medo. Se você chegar perto dessa pessoa, vai te acontecer isso. Se você cruzar perto dessas situações, vai te acontecer isso. Então as pessoas criam medo por causa disso. E nós não temos como mudar a mente delas, mas nós temos como mostrar que é diferente essa Exato. visão. Exato. Então por isso que às vezes é importante que a religião venha para fora. Que Exato. ela faça com que as pessoas participem, compartilhem e entendam esse meio. Para nós não ser jogado para os fundos de quintal como a maioria gosta. E é aquela situação assim, ó. Hoje eu estou a paisana. Uhum. Entende? Eu peguei um Uber da minha casa para vir até aqui por causa do trânsito, enfim. Mas se eu venho com as minhas vestes que a gente usa para trabalhar, assim como tá a Maineza, tu sabe que Já fica é capaz olhando, até né? do Uber virar e falar que cancelar a corrida. Pode. Na quarta-feira, Entende? o pai Guilherme e a Camila, eles, quando o programa é deles, aqui na quarta, eles vêm com as vestes. Paramentados. Eles vêm com as vestes deles. Quando a gente sai aqui fora, bem o que o senhor falou, sabe? Todo mundo fica assim. Sim, sabe? não vamos chegar perto porque vai dar problema. Sabe? Então, assim, eu não me recordo, enfim, com certeza esse ano vai ter outras atividades. Eu não me lembro se o pai participou na última caminhada. Não, né? Não. Tava em obrigação fora daqui, eu acho. Isso. Acho que a senhora falou mesmo sobre isso, né? Nós sofremos uma assim, para mim foi um preconceito religioso muito grande na nossa caminhada esse ano, sabe? Porque nós nos organizamos e a mãe sabe, a mãe assim, ela puxa nós é o seguinte, eu quero desse jeito, é para ser organizado. Então nós mandamos ofício para cá, lá para eles, sabe, com antecedência, fizemos tudo, organizamos tudo. Chegou no dia, nós tínhamos uma viatura da Guarda Municipal. E quase teve um atropelamento aqui no cruzamento da Quintino Bocaiúva com a Getúlio. Da Barão do Rio Branco com a Getúlio. Sabe, assim, um atropelamento. O cara veio pra cima mesmo. Por quê? Porque todo mundo tava lá, paramentado, todo mundo tava com as suas guias, né? Então, o preconceito que nós temos ainda na nossa cidade é muito grande. Nossa, é enorme. Ainda, para nós, da religião, é uma cidade de coronéis, né? E assim, ó, enche a boca pra falar, começa dentro da própria família, tá? Isso mesmo. Pode, dentro da família da Mainês, dentro da minha família, dentro da sua família. E infelizmente é assim. Aqui em Chapecó é dessa forma. As pessoas têm coragem de te mandar uma mensagem, nossa, o que é isso? Exatamente. Mas ninguém foi lá me acudir na hora que eu estava no fundo do poço e que a religião me tirou de lá e me deu caminho e está me levando até onde eu estou conseguindo ir até hoje.
Nos E se deixando eles de- quiserem, mais ainda. Nos deixando de pé, né? De pé, De pé. exatamente. Não de joelho pra ninguém. Porque na verdade é assim, a religião ela ensina você que você não nasceu para qualquer coisa, Não. que você nasceu para tudo que você almejar. Agora, se você não sabe o controle de tudo aquilo que tu merece, daí o problema não tem a ver com religião e com escolhas. Exato. Então são coisas que a gente tem que tomar ciência, por isso que quando tu assume um sacerdócio tem esse papel de explicar para as pessoas, né? Então eu acho que esse nosso papel é levar essa situação em frente, de fazer as pessoas entender esse meio. Tirar um pouco não só do preconceito, mas também dos medos que as pessoas têm. Eu trabalhando todos esses anos que eu trabalho, eu tenho, porque eu procuro não me envolver com as pessoas, mas às vezes não tem como. Uhum. Porque quando a gente se envolve demais com as pessoas, a gente acaba tomando, né, as dores delas pra gente também, e isso complica um pouquinho pra gente que é zelador ou que é pai de santo. Isso é um pecado. que a gente Complica, faz. a gente erra nesse Pecado meio. que a gente faz. Eu tento afastar, tipo assim, eu tento deixar algumas coisas no devido lugar, porque às vezes a gente falha por querer tomar as dores das pessoas e não deve. Uhum. Né? Então a gente tem que saber para dizer não, ó, tá errado e é assim que tem que ser. Então tem coisas que aí que a gente tem que ser mais firmes e a gente apanha também por causa disso, a gente leva também por causa disso. Hoje eu já tenho mais ciência. Eu já fui muito mais impulsiva, muito mais agitada, muito mais ao pé da letra das coisas. Hoje eu já digo, eu tô tentando me policiar. Eu prometi para mim mesmo, principalmente, que eu ia me observar um pouquinho mais, né? Então a religião nos ensina isso. Ainda que nós tenhamos o entendimento das energias, que segmentos falam de não somente de energias, mas sim de deuses, né? Uhum. Porque de fato são deuses. A questão é que as pessoas entendem como se nós estivéssemos subjugando o maior, o Criador. Mas o Criador tem uma forma de conversar com nós. Então ele colocou os seus. E os seus são a natureza, são essas energias poderosas que nos colocam a essas condições. As pessoas não conseguem entender a energia que a gente Exatamente. absorve. Que lá daquela plantinha a gente consegue absorver uma energia para, através daquilo, fazer uma cura. Só o aroma, né? Já é Isso. um poder enorme. E isso é Deus, é divino, é sagrado, Não, é pra uma muitos energia. Para Pra nós, uma muitos é energia. macumba, corra porque é macumba. Exatamente. Mas duvido que não tomaram um chazinho já na Se vida. for uma benzedeira, né? Também. Com toda a bagagem que a mãe tem, vem me falando isso agora, então imagine eu que não faz muito tempo, né? Que sou feito, que estou indo agora, que ainda sofro com esse pegar a dor dos outros pra gente. Sabe? Se a mãe tá, Isso baqueia, viu? entende? Então é uma coisa assim que a gente tem que se policiar, tem que. É complicado, é complicado. Você está ali mas- para ajudar, né? Você Exato. está ali para fazer o papel, mas você não pode fazer mais do que tu deve. Uhum. Você tem que fazer com que a pessoa tome uma atitude. Ouvindo o seu Tiri trabalhar na casa, ele disse uma frase essa semana num dos trabalhos que ele disse assim, ó, eu posso te dar uma mão, eu posso te orientar, eu posso te guiar aqui, ó, mas não esquece que eu tô morto, quem tá vivo é tu. Então ele disse, preste atenção no que tu tá fazendo, porque não sou eu que vou fazer isso. Então quer dizer, se eu não tiver consciência daquilo que eu tiver que me cuidar, me policiar e prestar atenção, não Exato. adianta pedir para ele. E aquela ideia errada, isso também vem daquela ideia errada das pessoas acharem, porque eu vou virar macumbeira, porque eu vou pro terreiro, porque não sei o quê, eu vou ficar Ousadia. rico, eu vou andar. Gente, que absurdo. Não, eu já ouvi cara. muitas As pessoas entidades assustar dão, outras. Sim, as entidades dão sim, dão É caminho. um caminho. Te dão A sabedoria. construção é tua. Agora, se você também ficar esperando que caia lá de cima, não vai cair. Não. Vou abrir o caminho e vou ficar em casa deitado no sofá. Vai vir? Vem. Ah, vem. Vai. Vem, Mas vem. demora um pouco, né? Demora um pouquinho. É isso mesmo. Correndo atrás já demora, imagina você ficar sentado no sofá, né? Exato. Mas, pai, e a sua casa, como é que é o nome da sua casa mesmo? Que eu esqueci antes de pedir pro senhor, né? É tenda de Umbanda, Flechas de Oxóssi. Ah, legal. E é lá na Água Amarela, né? Isso, na Água Amarela. Na Água Amarela. Desde o início o senhor começou lá já, aqui em Chapecó. Não era ali, no mesmo local. Era próximo. Não era próximo, mas não era ali. Ali a gente tem um local totalmente verde. Tá? A gente tem o nosso barracão simples. Não é O pessoal fala muito. aquele espetáculo, é chão batido, tem os seus caroços, entendeu? Mas A mãe tem muita vontade de fazer um chão batido. Por isso que ela Chão já- batido. É uma energia assim totalmente diferente. Onde a gente estava antes, não que não fosse bom o lugar, era ótimo. Sim. Porém, era piso, não era todo coberto. Todo começo é complicado, se eu falar para vocês aonde que foi Isso a é primeira verdade. vez que a gente começou a cultuar. Mas enfim, esse barracão, o primeiro, ele não tinha todo o telhado, tinha uma parte, a outra parte a gente colocava uma lona assim para os consulentes correr da chuva para dentro.
sabe? Foi bem complicado aquele começo. Mas que começo bom, né? É. Isso E é daí, bom. dali, a gente já foi logo, e não foi muito longe, sabe? Coisa de, vamos dizer assim, uns 2.000 metros pra frente. Só que é mais né? Vamos dizer assim, escondidinho. No meio do mato, tem uma cachoeira atrás. A casa é simples, como eu falei pra vocês, mas tá sempre com as portas abertas pra quem quiser visitar. Na simplicidade é que se tem as grandes forças. Porque o pessoal meu que foi lá, na verdade, eu sempre tenho alguns que são responsáveis para participar das casas quando eu não consigo. Uhum. E eles vêm falando da sua casa, da energia, de tudo isso, que é fantástico. Então, vai chegar uma hora que eu também vou Eu tô esperando aí. sua visita. Mas eu vou. Agora nós mudamos horários, vamos ajeitar a agenda e daí nós vamos estar lá. Claro. E se precisar, a gente deixa numa terça-feira tocando ponto aqui pra mãe ir lá, então visitar a senhora. Exato. porque- Sim, Também, claro. por que não? Por que não, né? Claro. Por que não? Mas é importante, e a gente vê aqui que, como a senhora fala sempre, né, mãe? Nós falamos muito da nossa casa, né? Uhum. Como é importante ouvir um pouco dos outros, né? Como Pra gente saber que também isso tudo se acolhe. Sim, com certeza. E eu acho que é isso que constrói, né? Se a gente pensasse assim, nós temos a nossa forma de trabalhar na nossa casa, né? O Certo. senhor tem a forma lá na casa do senhor, Sim. que é magnífica também, pelo que os irmãos já relataram para a mãe, né? Então acho que é isso que nós temos que construir. É essa força que a gente tem que trazer para nossa religião em Chapecó. Né? Exato. Então é muito importante que a gente faça esses debates, né? Essas conversas aqui. Não é nem um debate, é uma conversa. Eu gosto de conversa. Conversa, né? Um debate, uma forma de, né? Isso. Mas uma conversa aqui para a gente entender também, né? Nós temos a nossa... eu conheço um pouco mais, né? A casa da mãe Neiva, né? Que a gente participa mais lá, né? Que é próximo Certo, e é sim. da família também, né? Da mãe e tal. Né? Não, a mãe sabe, eu não vou muito em outros lugares porque eu tive umas experiências não muito legais quando fui com a mãe. Então eu falei, não, eu quero... Né? Mas eu vou, eu gosto de, principalmente em locais bons, assim, que a gente, né, pelo jeito aqui, pelo que a mãe fala e pelo que, né, já repassaram. Mas, pai, e como que o senhor veio para a religião? O senhor falou que foi nos dois, né? Uhum. No amor e na dor, né? Como que foi conhecer a religião? Eu conheci na dor, né? Mas, e o senhor? Assim, eu morei muito tempo fora, lá em São Paulo, né? Uhum. Acho que foi uns 5 anos. Nesse tempo, eu conheci a religião lá. Fui por livre e espontânea vontade, conheci a religião, achei maravilhoso, comecei a trabalhar com as minhas entidades. Porém, eu queria voltar para casa. Voltei para casa. Ali eu conheci a minha esposa, que a gente tá junto até hoje, meu braço direito para tudo, né? Então, a partir do momento que a gente estávamos assim, a gente morava em Coronel Freitas, numa chácara. Eu ia trabalhar, eu viajava no caminhão. Tá? Eu saía uma noite, virava aquela noite viajando, ficava no alojamento durante o dia. À noite eu voltava para casa. As noites que eu não estava em casa, ela começou. Por quê? Vamos chegar lá depois. Ela começava a ver vulto, ela começava a sentir algumas energias diferentes dentro da casa, e assim. E ela sabia que eu frequentava a Quimbanda e a Umbanda lá em São Paulo. Eu tinha minhas coisas, eu tinha as vestes das entidades, tudo, né? Até muito engraçado, porque ela veio já de uma, vamos falar assim, ela era evangélica, a família dela era evangélica, ela veio, né? Quando a gente se conheceu, que a gente foi morar junto, vida nova, né? E a gente tem uma cabeça assim, deixa acontecer, né? As minhas coisas foi todo abandonada. Minhas coisas, tipo, as vestes das minhas entidades, as guias, tudo. Jogado no canto lá. E eu acho que eles viram, as entidades viram e começaram a cobrar ela. Até que um certo tempo depois, não muito tempo, pouco tempo, ela começou a me falar, ó, eu não consigo mais dormir quando você não tá em casa. Eu tô ficando louco, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Aí que entrou a mãe Tali na nossa caminhada. Mãe Taline. Mãe Taline ajudou muito nós, sabe? Lá atrás, assim, ela falou, como sempre foi falado para mim em jogos que foram feitos meio com sacerdotes mais velhos, que falaram que eu tenho um caminho, tinha e tenho, né? Esse caminho de seguir com uma casa ajudando as pessoas. Ali que foi começado a desenvolver mais ela. E eu também junto, né? A gente foi indo. E quando a gente deu por conta, a gente já estava vivendo aquilo. Com amor, sabe? Sim. Com aquela garra, aquela vontade. Nós saímos lá de Coronel Freitas, debaixo de chuva.
às vezes com o dinheirinho só da gasolina e com o dinheirinho do que as entidades gostavam, sabe? E chegava ali, e daí só que o que acontece, eu não tinha tempo que eu viajava, sabe? Aí, com o decorrer do tempo, como a gente sempre fala, os caminhos às vezes, né, se afastam, as pessoas se afastam, né? A gente não continuou mais com a Mãe Tali, mas tenho um respeito muito grande por ela até hoje, a gente conversa, tá, pelo WhatsApp, a gente tem uma convivência. A gente foi pra... A minha esposa estava em casa, eu fazia Chile de carreta, ficava 30 e poucos dias fora de casa. E a religião eu tive que praticamente abandonar. Por quê? Eu tinha que trazer um sustento para dentro de casa, né? E de um dia eu cheguei em casa e minha esposa falou para mim, o João abriu a casa, assim, a gente já conhecia o João porque a gente era irmão de santos, os 2 filhos da Taline. Tá. E eu, numa daquelas viagens que eu vim para casa, teria sessão dele, a gente foi na sessão dele. Eu falei com uma entidade da casa, uma entidade dele, e a entidade dele perguntou para mim o que eu quero, o que eu queria para poder trabalhar. E eu falei para a entidade, assim, com a maior cara de pau, eu quero montar um negócio para mim parar de viajar, e aí eu trabalho na sua casa. Até o pai João pode confirmar toda essa história. Eu não fiz mais uma viagem. A entidade me deu a possibilidade de montar um negócio para mim. Que interessante. Entende? Eles ajudam, eles dão o caminho. Sim. Sempre falei assim, a gente tem nossos desacertos com o João, mas ele é uma pessoa maravilhosa. A caminhada dele é maravilhosa. As entidades dele são maravilhosas. Aprendi muita coisa na casa dele. Hoje o meu feitor de Exu, de Quimbanda, é o pai de santo dele, que é o vô Juscelino de Manjá. Então a gente segue naquela mesma, sabe, aquela mesma pegada. Enfim, eu vim daí, vamos dizer assim, de tanto aquele sofrimento de ficar fora de casa, de não ter feriado, de não estar junto com a família, sabe? Eu pedindo tanto ali que eu acho que foi pela dor, assim, que me trouxe de volta para dentro da vida, dali nunca mais saí. Daí dei minha cara a tapa, sabe? Dei minha cara a tapa. Mostrei as pessoas, mostrei as familiares, mostrei para todos que queriam ver quem que eu era e o que eu fazia e que religião que eu era, né? E foi isso, só foi andando. Nossa, que história. Eles nos colocam, né, nas estradas, eles Exato. nos proporcionam esses momentos de aprendizado. Muito. Cada dia. Eles não abandonam, na verdade, nós de vez em quando viramos as costas para eles, né? Mas daí a gente toma uns tombinhos também, né? Toma uns espolão, isso pode ter certeza. E eu acho que isso são histórias interessantes para você compartilhar de outras casas. O Carlos, ele pratica religião já faz quase 16 anos na nossa casa. Então, querendo ou não, a gente visitou algumas casas, sim. Mas boa parte deles, tipo assim, os mais antigos, eles não têm necessidades hoje de ficar frequentando outras casas. Mas, às vezes, eu preciso que um deles assuma essa frente, né? Por eles serem mais velhos, ter outras responsabilidades dentro desse meio. Então, eu acho que tudo, como o pai disse, a mãe Tali, o pai João, hoje, é tudo uma família. Exato, desde lá uma família. Eu até me pego, às vezes, conversando com os irmãos mais velhos, sabe? Porque eu chamo de irmão porque a gente tava lá na Mãe Tali, sofrendo, matando bicho, fazendo obrigação e coisa assim. Então, pra mim, são todos irmãos. Indiferente se você tá na mão da Mãe Tali ou se você... Não importa, não muda. São os irmãos de religião, né? Exato. E principalmente. Exato. Principalmente irmãos da religião. Eu acho que esse é o sentido da nossa religião. Nós entender que praticamos de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes. Exato. Eu acho que isso é bonito e é importante. Porque a nossa religião não diz assim, ó, você está errado. A nossa religião diz, ó, aprenda com o teu caminho. Exato. Ela não nos ensina a apontar o nosso dedo, ela nos ensina a usar os nossos dedos para as coisas boas. Exato, Agora, mesmo. se você usar para apontar, você está usando para errar. Porque quando você aponta, ó, não gostei, aquilo lá está errado. A outra casa não me interessa. O que me interessa é se eu estou fazendo errado. Agora, eu tenho para mim que se eu cometer falhas, se eu fizer alguma coisa de errado dentro do desenvolvimento da minha espiritualidade, da minha casa, dos meus dentro da casa e com pessoas fora, não vai ser só as minhas ações aqui. Eles vão dizer para mim, ó, leva aí mesmo. porque tu mereceu. É isso mesmo, porque se você vai fazer uma visita numa casa, no caso, meus irmãos... Que bom, né? A gente vai, eu particularmente, eu vou tirar um conhecimento lá de dentro e vou levar para dentro da minha casa se eu precisar. Exato, eu também penso assim.
Também acho esse meio. Eu acho que as pessoas teriam que colocar na cabeça, muito sacerdote teria que colocar na cabeça que tem que abrir um leque para absorver coisas boas, assim, e começar a trabalhar com essas coisas boas, não viver daquilo assim, eu tenho meu terreiro fechadinho aqui, aqui tem que ser assim, vai ser assim até... Gente, não é assim. Eu, particularmente, acho que não é assim. Para mim, que a espiritualidade tem as suas formas, que nem nós humanos também, de energias, vamos assim dizer. Você vai dizer, eu fui lá naquela casa não tem estrutura, não é bem protegida, ou comete falhas desse jeito. Eu não tenho problema. Mas tu entrou, então eu tô fazendo que nem o pastor diz, não vão lá porque não cruze com essas pessoas, porque é problema. Eu acho que é a mesma coisa. Exato. Então, se as minhas energias estão comigo e de fato eu tenho uma proteção com elas, não me importa onde eu passe. Eu vou falar uma frase aqui que é meio pesada, é meio errado dizer, porque o moço de vez em quando ele diz, se tu tiver que entrar no inferno, brigar com o bicho e ainda achar que tu tem que ter medo, ou você vai e faz o que tem que fazer, ou não entra. Exato. Mas a questão não tem que ter medo das coisas, você tem que ter respeito. Exato. E se eu puder chegar e dizer assim, que legal que tu pratica isso aí, que bom que tu faz assim, mas se eu puder dar um conselho, eu ainda dou, só que eu não me meto na panela do outro, como o pai mesmo sabe, a gente não tem que se meter. Eu acho que a gente nem Temos deve, que respeitar. A gente nem deve, né, se meter. Dentro da minha casa eu faço como eu acho que é melhor, como eu fui ensinado, e agregando o que eu quero de conhecimento da própria casa da mãe Inês, da casa de outras pessoas, de outros pais de santo, mãe de santo, trazer o bom de tudo isso para minha casa. Se eu fui lá na casa da mãe, eu vi que lá tem vamos dizer assim, um momento que a mãe trabalha dessa forma. É assim, interessante. Assim. Por que eu não posso buscar saber desse conhecimento e trazer para mim? E levar também, concordo com isso. Esse é o sentido de nós aprender um com o outro. Não é de nós apontar um e o outro. Exato. Eu acho que não se ensina fundamentos, porque fundamentos a gente aprende com as nossas entidades. Verdade. Com as energias que a gente tem. Porque isso não tem como. Mas tudo aquilo que eu praticar dentro da minha casa dessa forma, e fazer bem para outro, por que não? A pessoa tá levando Tá copiando as minhas coisas? Não, isso aí não é uma visão clara das pessoas. Então, eu acho assim que nossas casas são todas magníficas. Sim. E a nossa força seria nós estarmos juntos. Independente de que nós somos diferentes ou praticamos de formas diferentes. Porque a nossa força é estar junto. A partir do momento que você anda junto, você tem força. A partir do momento que você anda sozinho, você não tem força. Isso falta muito aqui em Chapecó, naquela situação que você falou para mim. Eu não sei o que acontece, sabe? Desculpe se eu vou falar coisa que não devo, mas assim, o preconceito parte de dentro. De dentro, principalmente, né? Eu não sei porque como é que vamos dizer, tanta discussão, porque fulano tá certo, porque fulano tá errado. Cara, cuida do teu, faz bem feito, que você não tem que estar dando explicação para ninguém. Eu só acho que o cuidar é importante, mas o respeitar. Exato. É que faz a diferença para todos. Se você tá cuidando das tuas coisas, tá andando bem, quem que vai vir falar alguma coisa para você? E qual que é o objetivo em comum das casas, né? Qual que é o objetivo em comum? Ajudar o próximo e nós mostrar que a nossa religião não é só fazer o mal, que a nossa religião não faz só mal. A gente faz macumba do bem, né? Exato. Faz macumba do bem. Então, assim, uma forma, né? Sim. Isso. Então, assim, a gente não faz o mal. Porque tem gente que diz, porque vai lá e faz isso. Gente, não. Vai visitar. Visita a nossa casa, visita a casa do pai Ademir. Isso aí. Isso. Então, acho que essa é a melhor forma de descobrir Exato. como que é a religião, de fato. E não ficar... Vamos lá, se a gente fosse falar de outras religiões aqui em Chapecó, como é que nós íamos fazer? Nós íamos apontar? Não dá, né? Não dá nem para falar, né? Não dá para falar. Não dá nem para falar. Não tem como falar. Né? Então, porque daí o que acontece? Nós estamos fazendo a intolerância religiosa. Exato. Né? Então é isso. Nós vamos tocar um ponto aqui e depois tem bastante recado aqui. Eu também tenho os nossos apoiadores aqui. Toca um ponto lá para nós e voltamos. Axé no ar. Continue ligado. Já tem mais Conversando sobre Religiões Afro. Caô, cabecile. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de lua.
Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia. Oxalá, obrigado, meu pai, que bom. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Voltamos então por aqui. Hoje tem bastante recado, né? Vamos lá. Então tem o Maicon, nosso irmão Maicon, boa noite a todos, um axé. O Jefferson Pavão, mandando aqui um abraço ao pai Ademir, né? Sempre que puder, pode estar nos assistindo e nos ouvindo por aqui também, né? O Ederson e a Marci também, boa noite. A Suelen, boa noite a todos, um axé aos todos os amigos. O Valdecir, boa noite. Benção Mãe Neisa, um axé ao irmão Carlos e a todos que estão assistindo. A Nadine também, boa noite, um axé a todos. A Sandra, boa noite, Carlos, Mãe Neisa e pai Ademir. A Sandra também falou aqui que ela teve lá na casa do senhor, né? Acho que ela foi representando a nossa casa, né? Já tive a oportunidade de estar em uma gira do pai Ademir. É fantástico, né? Então, que bom. Gostou aqui, né? É bom a gente escutar. Isso. É importante, né? Isso. E vamos falar também de quem nos auxilia aqui, nos apoia nesse espaço aqui, né? Então, a Clínica Divina Providência, Fisioterapia Integrativa do Trabalho, Ergonomia e Pilates. É da Isis, lá em Palmitos. Então, pelo 99159-7381. Aproveitando, falando da Isis, né? Já está de aniversário, né? Então, parabéns a Isis, uma guerreira lá da tenda lá de Palmitos, né? Então, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e que Oxalá te abençoe sempre, né? Tem também o espaço da Clédia. Então, Clédia, espaço de terapia e equilíbrio da alma. A gente seu horário pelo 99903-8054, né? Esse é o WhatsApp, então, da Clédia. Também, Catane Motos, Serviços e Peças de Acessórios. Serviço para as motos aí, então, quiser trocar óleo, correia, enfim, liga lá para o nosso irmão, o Felipe, pelo 98431-3070. Mecânica Santo Antônio também, lá do Gregory e da Elaine. Precisou trocar óleo do seu carro, fazer uma revisão completa também? Agenda horário lá pelo 98865-7292. Ali bem na finalzinho da Rua Mato Grosso, entrando na General Osório. Cassol, Mangueiras e Conexões. Na Rua General Osório também, no São Cristóvão, 99829-0177. Salutê, Centro de Fisioterapia. É lá no Santo Antônio. É da Rafaela, sempre fala Raquel, né? É da Rafaela, né? Então é o 98880-6515. Mercado Água Amarela e Restaurante. Transportes lá na Água Amarela. Também entre em contato pelo 98834-7005.
Voltamos então aqui para conversar sobre né, o nosso assunto aqui. Pai, quais que são os dias que o senhor atende lá? E quando as pessoas... o Carlos quer fazer uma consulta com a entidade do senhor, né? Como é que eu faço? Enfim, né, pode ficar bem à vontade para estar divulgando também esse espaço que, pelos comentários, é maravilhoso e temos que ir lá conhecer, né, mãe? Tá bom. Não, então assim a gente faz as sessões nossas nas terças-feiras e cada 15 dias, 20 dias eu procuro fazer na sexta também. Tá? Porque daí o pessoal faz faculdade, uns têm os seus compromissos, então a gente tem que abrir um leque de um dia a mais na semana. Lá os passes são gratuitos, a gente aceita as doações, sabe? Vela, mantimento, até agora o pessoal aconteceu um incidente de uma casa pegar fogo ali na Esplanada. O pessoal conhecido, a gente fez uma açãozinha, até tem um monte de coisa lá em casa para levar para eles. Que ontem na sessão o pessoal que foi tomar seus passos levou um quilo de alimento, levou uma roupa, levou. Então assim, eu gosto de deixar bem claro que a gente veio para ajudar, então vamos conseguir tentar ajudar da melhor forma possível, né? Sim, sim. Os atendimentos, sempre normalmente o pessoal me chama pelo WhatsApp, que é o 499-9171-7623, tá? Eu atendo com hora marcada, até porque a gente tem um negócio próprio, então a minha vida é bem corrida. O senhor não vive exclusivamente da religião, né? Não, é como eu acabei de falar para a mãe, eu acho que a partir do momento que eles me mostrarem que eu tenho que parar e viver da religião... Viver para a religião, na verdade, né? Não é da religião, é para a religião. Viver para a religião, vai acontecer. Tá, vai acontecer, ou mais cedo ou mais tarde. Até porque tem um momento que não tem o que fazer. A gente uma tem permissão. Né? Então, vai. Mas por enquanto, assim, atendimento particular no barracão ou na minha própria casa, atendimento com as entidades também a gente faz marca tudo pelo WhatsApp e é bem tranquilo. Legal, então. Se quiser marcar um horário, então, com o pai Ademir, fica à vontade, né? Que consegue atender. Tem mais comentários aqui. Então, tem a Gessi Fátima Chagas. Boa noite. Não sei se de repente não é do nosso... Eu não me recordo, né? Isso é uma amiga. Isso. Tem a Janete também. Boa noite. Um abraço à mãe Neisa. Tem o Johnny Branco. Boa noite a todos. Abraço ao pai, meu pai de santo, o Ademir. Sou grato a ele e aos nossos guias, Loraê Exu, e salve sua banda. Então, mais um filho da sua casa lá, sim, né? Provavelmente. Pai, e por que pai Ademir de Oxóssi? Né? Nós temos a mãe Neisa, né? A mãe trabalha com Ogum, né, mãe? Ogum Rompemato. Isso. Né? E o senhor? Por que pai Ademir de Oxóssi? Na verdade, assim, quando eu fui... quando eu entrei de cabeça na Umbanda, foi feito um jogo pra mim e eu tenho Oxóssi na minha cabeça, né? Eu não sei como é que vocês escutam dessa forma, cabeça, corpo e caminho. Enfim, Oxóssi tá na minha cabeça. Quando eu fui encacicado, já a primeira coisa que veio na minha cabeça, pai Ademir de Oxóssi, né? Mas não se glorificando pelo pai. A gente é um dirigente espiritual, sim, a gente é uma mão amiga, né? Mas, para agradar a todos, ficou assim, pai Ademir de Oxóssi. Então, eu coloquei isso e ficou legal. E desde a tenda, tenda de Umbanda, flechas de Oxóssi. O que quer dizer as flechas? Então, as flechas são os meus filhos que vão levando esse axé do pai Oxóssi dentro da nossa casa para fora, né? Isso é bonito. A tenda tem o nome do Ogum, né? Do Rompemato. Eu, na verdade, sou filha de Yansan, né? Então, aí, às vezes o Guilherme fala, ou é de Ogum, ou é de Yansan. Eu não intitulo muito esse meio. Fico meio assim com essa parte, porque eu também tenho essa visão de que o pai é o título que as pessoas dão pelo respeito, né? Pelo respeito das pessoas com a gente. Mas eu diria que eu prefiro zeladora, dirigente espiritual, essa coisa. Dirigente pega mais, assim... tranquilo, né? Fica menos, assim, comprometido o negócio. Mas a gente que é filho, né? Acho que esse respeito e esse, vamos dizer assim, acesso, né? Acho que é importante a gente ter esse respeito. É que, na verdade, assim, tipo, o pai Ademir falou ali, ele manteve relacionamento, casou, tem uma família hoje, assim como eu também tenho. E eu sempre digo para eles, eu prezo muito pelo bem-estar da minha família. Primeira coisa, né? Então, para mim, praticar qualquer coisa é a minha responsabilidade com a espiritualidade e com as pessoas, porque o bem-estar da minha família é importante. Só que quando você assume uma família espiritual,
Às vezes você falha com a tua porque você não tá. Eu quase sempre não tô ali presente. Eu procuro dar um jeitinho assim, mas não é fácil. Não. Porque daí eu tenho contato com todos. Então eu tenho o tempo todo eu tenho alguma coisa para fazer, mas é com a minha família espiritual. Então assim, os meus, a gente sempre tenta dar um ganchinho, ainda que eu tenha alguns que trabalham comigo. A dona Janete tá lá em casa que eu diga, né? Ela sabe Isso é complicado. É verdade. Mas daí o marido apoia, também tá Sim. junto, aí o filho trabalha junto. Eu só tenho um dos filhos ainda que ele não é muito de participar. Mas aí a gente tem que dar um jeitinho para estar nesses momentos. Então, eu acho que a nossa religião nos leva também a entender que sacrifícios têm que ser feitos. E você também tem que levar a entender que a tua casa já não é mais só tua. A tua casa, não um barracão, não um terreiro. A sua casa particular não é só mais tua. Porque ali vai ter um filho de santo, ali vai ter um consuluente, ali vai ter dias que quando você abrir os olhos assim, já tem 3, 4 filhos, pai isso, pai aquilo, pai aquele outro. E você tem que se adaptar. Daí tu constrói uma outra forma de vida, né, também. Exato. Nesse meio. Mas eu sou bem rígida quanto a isso, eles sabem disso. Abrir a porta assim, não é tão fácil, não. Então, eu tenho bastante dias de trabalho, porque hoje a gente trabalha de atendimentos mesmo, eu tenho, às vezes, quase todos os dias, e tenho que encaixar aqui agora e lá em Palmitos. Mas logo, logo tudo se organiza, eu digo que o ano que vem, fico sempre dizendo isso, vai acalmar, mas... esperança. Que bom que não acalma, né? A senhora disse que esse ano ia acalmar e esse ano aumentou, né? Mas que bom, né? Como o pai fala. Exato. Mas essa é a caminhada dentro da espiritualidade, porque eu sempre digo que eu queria ficar sem fazer nada, dar um tempo, né? Uma vez por semana eu vou me dedicar para a religião. Quando eu falo isso, piora, sabe? Aí fica toda semana trabalhando. Então, acho que esse é o nosso comprometimento com a espiritualidade. Vai além de você conhecer as energias, de você se sentir acolhido, de não se sentir sozinho. Às vezes as pessoas chegam pra gente e dizem, eu me sinto sozinho, não... Eu não conheço esse estado. Não, como aquela conversa que eu te passei antes, sabe? E outra coisa assim também, eu particularmente no meu barracão, eu não cobro filho tá enfiado dentro do barracão. Não gosto disso. Por quê? Porque se tu vai barracão, tu conhece a religião, tu pede para as entidades, tu pede para os paizinhos, me ajuda, me dá um caminho, me dá um trabalho para mim poder correr atrás das minhas coisas. Por que Cristo que eu vou estar fazendo esse filho faltar trabalho, pegar testado? Lógico que tem datas que a gente, né? Sim. É outra coisa. Por que eu vou estar fazendo esse filho faltar trabalho, faltar os compromissos dele para estar enfiado dentro do barracão? Eu acho que você tem que... dentro da doutrina você tem que colocar, eu deixo bem específico isso, né? Você vai ter aquele dia da semana, tu trabalha a semana toda, então vai no sábado, vai no domingo, vai de noite, vai de manhã cedo, a chave do barracão tá lá em tal lugar, vai lá, faz tuas coisinhas, alguma dúvida me chama e vida que segue. Exatamente. Porque se a gente... Eu vejo por esse lado, se eu começar a chamar meu filho para ir do barracão, daqui a pouco ele vai ficar com a cabeça tão confusa, porque se ele vem pedir alguma coisa, dá caminho, daí ele não vai porque ele tem que estar em função do barracão. Como é que não vai ficar essa cabeça, né? Exatamente, tem que ter também essa liberdade. Eu acho que os filhos têm compromissos, eles têm comprometimentos a partir do que eles assumem, mas eles também têm uma vida social, eu digo para eles, família, saúde, trabalho, isso é muito importante porque a vida da religião não é feita só dentro do terreiro, é feita no dia a dia. No dia a dia, exatamente. Eles têm que mostrar o que estão aprendendo, né, dentro do barracão e mostrar o que vieram, na verdade, né? Então, acho que a nossa prática, além de acolher as pessoas, de orientar elas, de apoiar elas, de auxiliar elas, de fazer elas terem um caminho, uma escolha, porque esse é o papel, né, nosso e da espiritualidade. Exato. Os que nos escolheram têm um compromisso tanto quanto nós. Quando nós vamos bater cabeça, nós já vamos dizer, estou aqui aos seus trabalhos para fazer com que esse povo seja ajudado, que as palavras que saiam sejam plenas e verdadeiras, que o coração seja limpo e claro para fazer com que consiga auxiliar que as pessoas voltem para casa, principalmente com um pouquinho de caminho na vida delas. E é tão bom a gente ter no outro dia várias mensagens falando disso. Pai, como eu tô melhor, pai, como eu tô bem, como tá me ajudando, sabe? Isso às vezes assim, eu não sei se a mãe Inês já passou, deve ter passado, por um momento dizendo assim, isso tá uma loucura, eu vou dar um tempo, vou parar, e daí vem esse tipo de mensagem para você. Ou por um desleixo assim, você se lembra de um momento lá atrás que chegou uma pessoa
na tua casa, assim, 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 assado, e você olha para aquela pessoa hoje. É dessa forma que eles mostram pra gente, né? É, na vida das pessoas, né? No carinho, na atenção, na Exato. afeição. Porque quando você tá... Por isso que eu disse, a gente não fica sozinho. Não. Eles não deixam a gente ficar sozinho. Porque quando você tem essas questões e esses problemas, ou até mesmo as dúvidas quanto a Sim. isso, as pessoas chamam. É, Na e hora pai de certa, santo e mãe de santo um tem recado, dúvidas, né? Tem, O pessoal, claro. a gente tem dúvidas. A Tem gente hora que a não gente é diz, uma não, máquina. pronto, chegou, não deu mais. É. Mas não é assim, porque daí a gente não pode esquecer que tem pessoas que estão precisando da gente nesse Exato. meio. Então, A gente tem que- essas informações, eles conseguem fazer a gente entender o nosso trabalho. A gente tem que se colocar como um alicerce para muita gente, né? E eu acho que nessas ações que tanto o senhor faz, quando tem o passe lá, como nós também fazemos na nossa casa, que, vamos lá, é muito semelhante. Uhum. A gente, até um tempo atrás, a mãe falava, tem pessoas que batem na minha porta todos os dias Todos pedindo os dias. alimento. Sabe? E hoje nós Todos temos os dias. condições, né? Hoje a nós temos gente condições, consegue fazer isso. consegue dizer o seguinte, chegou, vamos te ajudar. Sim, né? claro, senta aqui, tem um Isso. prato de comida sempre sobrando, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que isso que é a nossa religião também, né? Isso. Não é somente, claro, é o passe, é o atendimento com a entidade. Um abraço, é o aconchego. aconchego, mas também é estender a mão desta forma. Doação. Exato. Né? Uma doação, Doação. né? Uma doação. Que a gente daqui um pouco pega da pessoa, recebe da pessoa que vai lá, né? Que também está precisando. E leva daqui um pouco, vai saber a dificuldade que essa pessoa foi até teve para chegar na tua casa, para levar uma massinha de vela, para levar um quilo de alimento, para levar uma coberta, para chegar até ali. Tu imagina, tu não sabe? E daí isso vai chegar na mão de uma outra pessoa que está precisando e automaticamente ela vai ser ajudada porque ela abençoa a dor de uma outra pessoa. É o papel da doação. Exato, é isso mesmo. Então, acho que essa prática que a gente faz, e eu acho que não sei, né, na palavra errada se dizer, mas acredito que todas as casas façam isso. Eu acredito acho que que sim. essa é a parte importante para o pessoal entender. É uma forma de querer aparecer. Não, a gente sabe que tem pessoas que precisam. Muita gente precisa. Às vezes quando nós começamos a fazer esse meio, tinha gente que ia lá e às vezes tu não tinha. Era muito difícil. Daí eu chegava no grupo e dizia, preciso de uma cesta básica. Era 2 tempos, estava pronto. E é rápido. Eu gosto assim de chamar 3, 4, 5, 6 filhos ali. Tem um fulano que tá assim, 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 vamos dar um jeito. Prontamente. Você já parou para pensar que todas as nossas casas, elas ajudam muita gente que às vezes nem são vistas? Exato. Né? A sua ajuda a nossa ajuda outro e assim vai indo por sequência. 30% dessas pessoas que aparecem nas nossas casas, na nossa vida, fossem aparecer nessa, por exemplo, né? É verdade. Entende como seria mostrado mais bonito, seria, né? O movimento que seria, né? Eu acho que até a nossa religião seria vista de outra forma. Exato, é isso mesmo. Porque às vezes as pessoas procuram... Nós tivemos uma situação há muito tempo atrás, que chegou uma pessoa lá na nossa casa e disse, porque eu quero que faça isso, sabe? O seu Tiriri disse, não, me desculpa, mas isso eu não faço. Eu posso te auxiliar a você seguir, a você ter o teu caminho, a você acalmar seu coração e tal. Mas isso aqui na casa nós não temos permissão de fazer. Tá? É que, na verdade, quando as pessoas estão com problemas ou com dor ou com a visão meia deturpada, elas entendem que a nossa religião faz isso, faz o que ela quer. Que nós somos só... É que nós somos os últimos a serem procurados, né? Exatamente. Querendo ou não, nós somos os últimos. Então a pessoa já se machucou aqui, já se machucou ali. É o que dá a solução. Escutou coisa ruim aqui, escutou coisa ruim ali. Aí quando ela tá no fundo do poço, lá no finalzinho ela se lembra, não, mas tem uma macumbeiro lá, então vou lá dar um jeito. Não é verdade? É isso mesmo. É assim que acontece, sempre, de todo tempo. A questão é nós entender que nós somos também praticantes desse caminho para muitas pessoas e que se nós fortalecer esse meio, que as pessoas que precisam de ajuda, aqueles que são desinformados, tiver também uma compreensão, porque eu já digo para todo mundo, eu não tenho problema de visitar a igreja do pastor ou ir na igreja, eu não tenho problema com isso. De maneira nenhuma. Porque para mim é fé. Exato. Porque religião é que nem roupa, tu gosta de um jeito, eu gosto de outro. Mas fé é única. E isso não devia ser mudado. A senhora até orienta a gente. Claro, não tenho problema nenhum com isso. Porque para mim não afeta e não...
Vai contra. Às vezes a gente é chamado para fazer alguns eventos na cidade e eu tenho bastante amigos pastor, que a gente já tem, assim, convivências e que aceitam. Padre também, bem tranquilamente. Mas tem um pastor aqui de Chapecó que não tem jeito. A gente chega perto, ele já fica metros longe da gente. Ele já se afasta, ele já se coloca dessa condição. E eu não tenho problema de chegar, apertar a mão dele. Não tenho problema com isso, de ficar junto, de conversar. O problema é que as pessoas criam coisas na cabeça. Exatamente. E religião não tem que ser adversárias. Tem que se unir. Porque as pessoas sofrem. As pessoas têm problemas, elas têm questões emocionais, físicas, espirituais, que precisam de orientação. E às vezes uma mão não estendida nossa não vai deixar ela cair em tombo. Às vezes ela vai no padre, vai no pastor, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no médico, vai no advogado, não resolveu. Daí vai no terreiro, entendeu? Pois é. Às vezes, vamos dizer assim, eu, como pai de santo, o pastor lá, o padre lá, tivesse uma convivência, tivesse algumas palavras juntas, alguma reunião, daqui a um pouco, se ele fosse procurar diretamente, o pastor, ele sabia, daqui a um pouco, se ele fosse procurar diretamente, ele ia, né, ser ajudado. O que falta é isso. Falta a palavra, falta conversar, falta chamar, venha cá, vamos conversar. Tu tem medo de mim por quê? Tu não me respeita por quê? Tu não quer saber da minha religião? É que na visão de alguns, fechados, não é? Mas nós somos cultuadores de alguém estranho. É verdade. Mas eu penso, talvez eu faria uma pergunta para eles assim, mas quem criou tudo? Não foi Deus? Então ele criou a mim e ele criou a você. Nós dois somos diferentes e pensamos diferentes. Mas isso não nos torna diferente naquilo que ele determinou. Exato. Então, se tem uma maneira de chegar. Da onde que veio esse outro lado que eles dizem? Os demônios, nem digo o nome porque às vezes é muita imaginação de pessoas que têm a cabeça suja, que nem diz o outro. Mas há de convir que quem cria todos esses demônios são o ser humano. É verdade. Na nossa dor, no nosso caos, na nossa raiva de alguém, na nossa mágoa, nós criamos isso. Deus não criou isso. Não. As energias, os deuses que nós seguimos, é um só. Um só, exatamente. Que a casa e a morada de Deus é a nossa Bíblia. Ali diz para nós para onde andar, como se alimentar, como beber, tudo. Mas daí você vai lá e cria uma regra de que Deus disse que você está errado e eu estou certa. Foi o homem que fez isso, porque Deus disse assim, todos têm a morada. É aquela coisa, né? Às vezes quer adivinhar um conhecimento, né? Não dá certo, né? Conhecimento você, com o passar do tempo, você vai ter. Agora, eu queria adivinhar o que disso, sabe? Dessa forma de interpretar as coisas é muito errado. Acho que é o medo, na verdade, de perder poder ou de perder financeiro, status, poder aquisitivo, envolve bastante essa questão aí. Isso. Então, eu acho que algumas pessoas não têm ciência de que tu coloca na cabeça. Se eu chegar lá com os meus filhos ou com as pessoas que vão frequentar minha casa e colocar, teu vizinho faz isso, teu marido faz isso, que é o que acontece às vezes. Eu tenho uns que vão lá na minha casa que são evangélicos e dizem, o pastor... E tem desses, viu? Como é que é? Eles dizem um negócio, fez um presságio, alguma coisa assim, não sei como é que é o nome, que meu marido faz isso, que tem um feitiço, que a minha amiga fez isso, que meu familiar fez isso. Você já parou para pensar, se nós começar a alimentar na cabeça das pessoas esse tipo de coisa? É bom nem parar. Vai todo mundo se engalfinhar. É isso mesmo. Vai todo mundo atirar pedra um no outro. O que vai virar, né? Então, o nosso papel, seja como sacerdote de um terreiro, de uma igreja, de um templo, eu acho que é orientar a pessoa a cuidar da vida dela, olhar a vida dela, as vitórias dela, o chão dela, o caminho dela, o que ela está fazendo de errado. Eu caí um tombo, me esfolei ali. Olhou direito? Prestou atenção no que estava acontecendo? Porque, para mim, nem todo tombo é uma queda, e sim uma ascensão. Porque, às vezes, tu precisa cair para tu crescer. A pessoa não percebe isso. Mas na visão de alguns é dizer, não, atira a pedra porque alguém te derrubou. Foi um feitiço que fizeram na tua vida. É isso então, mesmo. Os feiticeiros somos sempre nós. julgando, né? E daí o que vai acontecer? Somos nós os criadores desses problemas humanos e divergências. Então, essa é uma questão que nós temos que trabalhar. Perdão até da colocação, que eu acho que também estamos pegando meio pesado. Mas a questão é colocar o ponto do entendimento para as pessoas. A sua casa acolhe, reza, bendiz, cura, orienta, informa.
não estamos ali apontando ninguém, não estamos mandando sair fazer mal para alguém. Porque a forma que nós cultuamos é agradecer a natureza, é agradecer as energias, é agradecer os deuses que nós cultuamos. Porque diz, tem outros deuses, e Deus é um só. Sim, Deus é um só, mas ele colocou na Terra para fazer a informação das pessoas. Vai falar da energia do fogo, da energia do ar, que é a forma que nós cultuamos dentro da Umbanda, e que tem a maioria que tem segmentos diferentes, cultua como deuses, e tá tudo certo para mim, porque para mim as águas são uma forma de Deus se manifestar na Terra, o fogo é uma forma de Deus se manifestar na Terra, porque sem todas essas energias não existe uma criação. Aí nós estamos cultuando coisas erradas. Vocês não seguem a Bíblia. Eu sigo a única Bíblia que Deus deu, a natureza. Porque a Bíblia humana foi o homem que escreveu. Pelo que eu sei, só tem algumas frases na Pedra de Moisés lá. Vai saber. Mas é por aí mesmo, é por aí mesmo. Tem mais uns recados aqui que nós precisamos falar e estamos quase no nosso horário, já passou um pouquinho, já é 8h02, né? Mas tem aqui a Luana Mendes, boa noite, um abraço ao meu pai e a todos. O Emanuel também, Nazari, boa noite a todos, um abraço ao meu pai, filho lá do senhor, né? Isso, o Eduardo, né? O Eduardo veio depois com o contestão aqui, né? Vamos lá. Ô padre, pelo amor de Deus, né? Então, boa noite, seu Ademir, né? Sua bênção à mãe Neisa, boa noite ao Carlos e a todos que assistem. Infelizmente, algumas pessoas são todos atrasados, que olham nossa religião com o fim de tudo, que cultuamos somente as coisas ruins e o fim de tudo aonde eles procuram aonde que eles procuram a solução, né? Fico indignado quando as pessoas falam tão mal de nós quando vamos olhar ao fundo, né? E os que seguem são pequenos requisitos, resquícios da nossa religião. Acho que é importante essa fala mesmo, que as pessoas, é isso que vocês estão falando agora, né? Exato. As pessoas procuram a nossa religião somente quando precisa mesmo, né? E essa é a falta parte, de conhecimento, né? Se as pessoas soubessem que é tão bom você enviar uma oferenda para uma Iemanjá, para Oxalá. Dá tanta energia, né? Cara, a tua vida dá uma mudada, dá uma guinada de uma forma maravilhosa, se as pessoas soubessem, mas é aquela coisa, é falta de conhecimento. É que tu tá dando de comer para quem? É isso mesmo. A pergunta é para quem que tu tá servindo isso aí? A questão é que quando você movimenta, seja frutos, seja ervas, seja folhas, seja qualquer oferenda que você faz, está movimentando uma energia. Exato. E essa energia vai trazer essa bênção para a vida da pessoa. Para mim, pelo menos, traz. Difícil colocar na cabeça de alguns isso, né? Mas devagarinho a gente vai chegando lá. Se as pessoas que nos ouvem, que não fazem parte da religião, fosse numa festa de Preto Velho. E visse que é uma festa de Preto Velho. Exatamente. Né? O que a gente faz com as oferendas, com as nossas oferendas, né? A gente partilha com as pessoas. Com todos. Que é um mau entendimento, principalmente com os segmentos que fazem a prática da sacralização, por exemplo. É tudo mal entendido. É mal explicado as coisas. Agora é mais fácil nós comer uma costelinha de boi lá, que o boi foi matado de qualquer jeito lá, do que dizer que tá. Então, querendo ou não, a religião está fazendo outra coisa. É verdade. Mas nós estamos fazendo diferente. Eu acho que isso nós podemos falar. Nós, acho que tanto o senhor, né, a mãe Neisa, outras casas aqui que a gente também conhece aqui na cidade, está fazendo diferente. Porque nós não usamos só a religião, nós não usamos da religião. Exato. Nós usamos da religião para quê? Nós usamos da religião para auxiliar o próximo também. Né? Nos auxiliar e auxiliar o próximo. As pessoas têm que entender que é de livre, espontânea vontade da gente, lógico, eles mandam, mas assim, é de livre, espontânea vontade da gente deixar aquele dia ou aquelas horas, ou para estar fazendo um atendimento, para estar abrindo o barracão, para estar atendendo as pessoas, vendo o que pode ser feito, pode ser ajudado, né? Não é verdade isso, mãe? Na verdade, é o ponto maior. Né? É o ponto maior, é esse tempo que nós se dedicamos até do abrir o barracão, do defumar o barracão, do bater cabeça, de tudo isso. É respeito. Respeito a algo que é muito maior que eu, que qualquer um. Né? Sagrado, então, acho que a fé é sagrada. E a fé deveria ser respeitada.
Porque, como eu disse antes, religião é uma coisa, a fé é outra. Porque fé é o que nós temos. Quer dizer, não menosprezo a fé de ninguém em qualquer segmento. Porque eu acho que está correto. Faz bem, cura, ajuda, eleva, tá tudo certo. Tá bom para todo mundo. Se é feliz desse jeito, tá bom. Tu sabe que eu falo muito para os consulentes que vêm me procurar para fazer algum trabalho, abertura de caminho, coisa assim, eu falo assim, ó, 5% é meu trabalho. 5% é o trabalho das entidades que vão te abrir as portas, vão te dar caminho, mas os 90% da tua fé, se você não colocar para agir, não colocar para funcionar, Não adianta. você pode esquecer. Nem sempre venha assim. conversar comigo então, não vem me procurar, não vai procurar ninguém, porque se a tua fé não funcionar, não adianta. Não é um mérito. Não. Então tem que prestar atenção nesse meio. Não é de, eu vou lá, vai resolver para mim. Não. O que tu tá trazendo dentro da tua mala de merecimento, de conquista, de dedicação e de fé. Exato. Senão, não tem como. É por aí mesmo. Eu acho que esse é o sentido de se bater conversa assim, para nós tentar fazer as pessoas entender que somos diferentes, que temos casas diferentes, que praticamos e que a nossa fé não nos separa, não diz seja nós podemos ter essa comunhão de conversa ou de estar visitando um e o outro, porque isso é importante. É importante para as pessoas entenderem que, acima de tudo, fé é respeito. Exato. Porque esse é o sentido de construir a vida humana, a vida material, a vida espiritual. E a gente respeita isso. Às vezes tu vai encontrar pessoas dentro da nossa religião ou dentro das outras, como qualquer lugar, que são um pouquinho mais para ver o curto. Então, às vezes já afronta a minha fé. A minha fé ninguém afronta e ninguém testa ela. Agora, o que o outro pensa em testar, talvez ele está testando a própria ignorância dele. Então, para mim, isso não tem problema. Eu já tentei fazer esse meio há um tempo atrás, interferir, porque está falando disso. Falar das minhas entidades. Tentei defender, um dia o Sati chegou e disse para mim assim, eu não preciso que tu me defenda. Isso é o que mais acontece, mãe. Isso é o que mais acontece. O que quiser fazer, então vamos fazer esse meio. A partir dali eu disse, não, eu tenho que cuidar de mim, ser responsável pelo que foi colocado para mim, se eu errar, a conta é bem mais alta. E você tem que pensar por um lado assim também, se estão falando de mim, das minhas entidades, é porque estou sendo lembrado, né? Exatamente. Falei bem, mas falei de mim. De alguma forma está acontecendo. Então eu acho que o sentido da nossa religião é esse, receber as pessoas, acolher as pessoas, orientar as pessoas. Não é nós prometer para elas, porque a gente não é mágico, não é Deus e não pode prometer nada. A gente pode auxiliar as pessoas, exatamente. acolher, orientar, porque nos é dado o apoio de ter uma visão um pouco mais ampla. Porque vai chegar um tempo, o pai já deve estar nesse meio, que você chega em lugares, você vê pessoas, você percebe a situação, o movimento das energias, a situação do que a pessoa está vivendo, do local. Então isso traz para a gente uma responsabilidade maior. É aquela situação do conhecimento, né? Então você tem o papel de criar essa orientação. E eu, se fosse disser assim, há muito tempo, eu disse, não, isso eu não quero trabalhar, não é para mim. Porque isso vem de família, né? Mas aí eu chegava um autor e disse, né, comigo não vai dar nesse jeito. E desde os 15 anos eu entrei na religião e a gente está aí. A casa nossa foi aberta em 2004. 2004, eu sei que nós estamos com 23 anos de casa. 23 anos de casa aberta. 23 anos de casa aberta. E só que antes eu já trabalhava na casa da minha irmã, né? Uhum. Primeiro comecei com a mais velha e depois com a do meio. Quer dizer, eu que sou a do meio. A última, ela é a do meio. Então eu tenho duas mais velhas. E hoje ela tem uma tenda Pai do Joaquim, a outra tenda Pai do Xalá, aqui no Santa Maria, e a outra também lá no Santo Antônio. Então, vamos supor, a sexta-feira, eu tenho uma sexta-feira que nós trabalhamos aqui no Santo Antônio de Paz. Sexta agora a gente trabalha aqui. Uhum. Na próxima sexta vai para Palmitos. Então, tipo assim, numa sexta nossa casa trabalha, numa sexta a outra trabalha. Então, acaba que as pessoas, elas se comungam, sabe, da nossa casa para a casa deles, fica esse Que bonito isso, que bom se isso acontecesse com mais frequência entre os pais e sacerdotes aqui de Chapecó, né? Na nossa acontece, daí você não tem a da Maiara, então vai para esse meio. E ainda é o seguinte, vamos pensar aqui, né, vamos refletir aqui um pouco, né? Tem sexta-feira que trabalha a nossa casa e trabalha a tenda do Pai Joaquim. Às vezes acontece. Acontece dos dois trabalhar. Pensa... Esses dias eu estava falando com a Chaya, né? Que a Chaya agora, a mãe Chaya, né? Que é lá da tenda do Pai Joaquim. Nós estávamos falando por cima, assim, em torno de umas 300, 400 pessoas. Giro nas duas casas.
sabe? Então, assim... De movimento. É movimento, Povo, né? sabe? É Povo, povo, é gente, sabe? né? Então, é... Então, se eu observar direito, ó, a gente faz parte do INSS também. Todos esses meses a gente está trabalhando. É verdade. Então, eu acho que as pessoas precisam de acolhimento, elas precisam de direção. E as nossas casas fazem isso. Elas dão esse ânimo para o coração, elas dão uma visão nova. A nossa religião faz, e as nossas casas aqui faz muito, auxiliam muito também nesse ponto. Né? Não que as outras religiões também não façam, né? Exatamente. Fazem de da uma nossa, forma né? maravilhosa, mas o que a gente pode falar é da Da nossa. Da né? nossa, exatamente. Não tem o que Então, meter eu o acho bico que no outro faz, né? fé, como eu disse antes, é uma coisa que movimenta todas as pessoas. E se faz bem para ela, não importa como ela pratica. Eu acho que a única coisa que deveria ser respeitada é isso. Se eu tiver que usar uma guia, ou usar branco, o outro usar não sei como é que chama, roupa de padre lá, as coisas. Batina. Tá certo, tá Batina, certo. padre. Nós pode ficar junto, nós pode comungar junto, nós pode ter ideia junto. Eu acho que isso seria interessante. Exato, é isso mesmo. Então, o sentido das nossas casas é esse. A conversa com o pai, de conhecer um pouco das histórias dele. Eu acho que isso é importante para a gente comungar um conhecimento mais amplo e para a gente conseguir levar junto para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que frequentam nossas casas, a nossa dedicação para esse meio. Nós vamos estar ali, talvez nós não possamos fazer tudo, mas se nós fizermos uma pontinha de diferença e ela fazer o resto, tenho certeza que vai mudar muito a vida de muitas pessoas. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Acho que esse é o sentido. A conversa tá boa, o papo tá bom, acho que vamos ter que marcar um outro dia, né, mãe? Sim, né? Vamos marcar um outro dia. Nós já estamos aqui 8h15 praticamente. E às vezes eu não consigo vir, daí você chama o pai Ademir. Isso aí, tá combinado pra mim, tá tudo certo. Tá bom então, né? tá bom. Vamos então. combinar. Tá? Eu quero agradecer, pai Ademir, pela sua presença, colocar esse espaço aqui à disposição do senhor, quando precisar, dá um grito para a mãe, chama nós, que né, esse espaço é nosso, é da religião, então fica bem à vontade. Quero agradecer o senhor por ter vindo e o senhor deixa o seu recado final aqui, vamos dizer assim, né? Eu que agradeço, tá? Agradeço o convite, já era pra gente ter tido essa conversa, mas em fim da agenda a gente não consegue, né? Mas eu agradeço muito o espaço, tá? E o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, tá? Que estejam cientes disso, é maravilhoso. Porque quanto mais a gente conseguir unir esse pessoal das religiões de matriz africana, mais interessante vai ficar, mais vocês vão ver a diferença enorme que vai fazer na nossa cidade. E aos poucos. Infelizmente é assim, aos poucos. Devagarinho. Mas de grão em grão. É isso aí. Muito obrigado, pai. Mãe, quero agradecer também a presença da senhora, quero pedir para a senhora deixar aquela mensagem que a gente deixa toda terça-feira, ou agora na quarta, todos os programas que a gente faz. Então, se a senhora puder, eu da minha parte me despeço aqui, agradeço o Arthur, que veio contribuir hoje, eu agradeço o João, que é o diretor aqui da rádio, agradeço a direção dos sindicatos metalúrgicos, através do Dinei e da FAB, né? E passo para a mãe para fazer a mensagem final. Um abraço e axé a todos. Então, eu queria agradecer ao pai por nós conseguir hoje ter uma conversa, só faltou café. Da próxima vez nós vamos fazer um cafezinho. Então, tipo, foi um prazer mesmo receber o pai e nós ter uma conversa assim, sem ser nos encontrar em sessões. Eu acho que isso é importante, né, para a gente se comunicar, para a gente se conhecer. Eu acho que isso é interessante. Compartilhar ideias é sempre muito construtivo. Eu quero agradecer todos os filhos da casa, os seus também, que participaram junto. Então, um axé para todos, tá? Mas eu queria deixar uma mensagem hoje para as pessoas que estão com o coração e a mente um pouquinho barulhenta, tá? Às vezes vai específico para algumas pessoas, para dar uma acalmada, para dar uma ligada no caminho, né? Então, nem tudo que acontece na vida é para nos tirar o senso comum, a responsabilidade ou o coração, mas é para nos mostrar alguns caminhos diferentes. Então, que Oxalá acalme o coração e a mente dessas pessoas, que Iansã movimente a vida delas, para que alcance os objetivos delas. Que o Oxum chegue lá e faça uma lavagem na vida, no caminho, traga muita fartura, traga muita bênção. Que Iemanjá leve embora todas as angústias, todos os medos, todas as dores. Que Ogum fortaleça, seja uma espada na mão de cada um que quiser fazer suas lutas e que eles não fiquem desamparados. E principalmente que eles acreditem neles, porque as forças vão fazer aquela porcentagemzinha que o pai falou, mas
a fé deles vai fazer um movimento maior. Então, axé para todos, que seja um resto de semana abençoado e que o próximo mês venha com toda a força para vocês alcançar seus objetivos. Axé a todos. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca peba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca peba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Canta ponto, risca peba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Canta ponto, risca peba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Preto velho tá cansado de tanto curimar. Preto velho tá quebrado de tanto trabalhar. Pai nosso umbandista, Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e as águas das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, desabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam. Pelo bem da humanidade, assim seja. RádioDoTrabalhador.com, a rádio